Olá, sejam bem-vindos a mais um Pod Mil, o podcast da MilBR que busca valorizar o que a gente tem de melhor em Muzambinho, nossa gente, nossa história e todos esses empresários maravilhosos. E hoje nós estamos aqui com a Amanda e o Adriano, que do Colégio Objetivo, e de volta à bancada, meu querido Fabrício, para a gente conversar um pouquinho sobre essa trajetória muito bonita. E já vou pedir para vocês, se inscreve aqui no canal, quando tá no YouTube, né, gente? Vocês já sabem, agora na televisão ainda não. Semana que vem vai pro YouTube. Se inscreve no canal, ativa o sininho aqui para poder ficar vendo sempre quando a gente posta os novos episódios. Então, muito obrigada por vocês terem aceitado esse convite, é muito especial. A gente sabe que, além da cidade, vocês são um parceiro, muito amigos também do pessoal da MilBR. Então, muito obrigada por terem aceitado. Obrigada a vocês pelo convite. Imagina. E você aqui, ó, tá com saudade da gente? Fiquei com saudade, tive que voltar, né? Ainda mais para receber o Adriano e a Amanda. É sempre um prazer estar junto com vocês aqui na bancada e receber vocês. Então, sintam-se muito bem-vindos e acolhidos por nós. Muito obrigado, a gente agradece o convite mais uma vez. E vamos começar do início, né, gente? Assim, pra gente entender como que hoje em dia é aquela escola tão maravilhosa. Porque, assim, é uma coisa que a gente busca aqui, é isso, né? É mostrar, porque às vezes a gente vê um empreendimento daquele tamanho, a gente fala assim, nossa, mas... tem gente que fala, né, foi sorte, ou não sei. Não, mas é toda uma construção pra gente chegar até nesse lugar. E eu queria saber, assim, qual que é a relação primeiro de vocês com a educação, como que surgiu essa ideia mesmo de uma escola aqui, esse início, assim, como foi pra vocês? O começo foi um casamento além do casamento, porque a gente, quando nós formamos, a Amanda é pedagoga, eu sou administrador. Então nós fomos embora, fomos morar em Campinas, lá nós dois começamos a trabalhar no Colégio Objetivo lá, eu na parte administrativa e ela dando aulas. E eu não adaptei com Campinas e eu queria voltar embora e ela não. A gente estava passando férias aqui e surgiu a oportunidade era a escola Primeiros Passos, né? Da Alexandra. Então aí a gente comprou a escola dela. Na verdade, essa escola Primeiros Passos, né? Já que a gente está indo a fundos, na verdade ela era a escola Dorinha, né? Não sei a escolinha da Dorinha, quem eu estudei lá. Conhece, eu também estudei lá. Então assim, né, a Alexandra comprou a escola e mudou o nome, mas era a escola Dorinha, então assim, eu também estudei nessa escola, então foi muito gratificante, porque aí, né, mudou o nome, mas era a escola, né, da nossa idade, assim, muitas crianças estudaram na escola Dorinha. E foi aonde surgiu essa oportunidade. Na verdade, nós não pensávamos, né, a gente tinha ido embora, e lá no Colégio Objetivo eu cresci muito também, o Adriano na parte administrativa, então ele começou administrando, né, 3 escolas lá em Campinas, e depois eles foram comprando mais escolas ali na região. Eu sei que a gente saiu de lá, você já administrava quantas escolas? 8 escolas. 8 escolas. Meu Deus. Então, assim, criou uma experiência, uma bagagem muito grande em relação a isso, né? E educação eu já era envolvida mesmo, sempre amei. E foi esse desafio que a gente queria voltar para Muzambinho. E, na verdade, na época, então surgiu a oportunidade, a gente viu como que dava para fazer, né? E acabou dando certo, nós voltamos. E aquela preocupação de não dar certo, porque muita gente não conhecia, já fazia alguns anos que a gente estava morando fora, apesar de nós dois sermos daqui de Muzambinho. Mas, graças a Deus, a gente comprou a escola no meio do ano, então, assim, esses 6 meses foi muito importante, né? Porque nós mostramos nosso trabalho, trouxemos muita coisa diferente também, né? De cidade grande, que a gente acabou aprendendo e trazendo conosco. E, assim, a escola foi crescendo, o número de alunos que tinha, né, nesse meio ano já tinha dobrado de tamanho. E é um desafio muito grande, né, você pegar uma escola no meio do ano, né, porque normalmente a gente é acostumado a fazer um planejamento anual. E como que foi isso? Pegar bem no meio do ano? Teve algum... Era um medo, porque a escola era muito pequena. E aí, falou, se a gente pegar e sair os alunos, nós estamos perdidos, porque já tinha pouco aluno. Na época, eu acho que quando nós compramos eram 28 alunos. E 8 iam formar, né? Então, assim, graças a Deus continuaram todos. E aí dobrou, né? Esse número dobrou. E nós era começamos em 2009, então 2010 já tinha dobrado. Aí a gente já saiu desse espaço que a gente estava, né? De início. Ali perto do Correio, né? A escola inicial foi ali perto do Correio. E depois a gente já mudou para 7 de setembro. Aí, né? Que é onde é o CRAS hoje, né? Onde é o CRAS.
inicialmente foi o infantil. Por que o infantil? Já havia a implementação na escola do infantil? É porque eu sempre trabalhei com educação infantil. Então, assim, minha praia, a princípio, era educação infantil. E, então foi onde nós optamos. Aí surgiu a oportunidade da escola também, que já era de educação infantil. E aí a escola foi crescendo, os pais pedindo, né, pra gente ampliar. Não, a gente precisa do fundamental. Então aí a gente começou na 7 de setembro com essa escola. A escola foi crescendo, cada ano que passava aumentava mais alunos, já não comportava ali na 7 de setembro. E aí também a gente não tinha um espaço maior. Aí a gente, nós ficamos com 2 sedes, uma na 7 de setembro e a outra na Rua de Baixo, na Barão do Rio Branco. Então aí a gente atendeu da educação infantil de 1 a 3 anos na 7 de setembro, na sede número 1, e na sede 2, 4 e 5 anos. É porque o povo fica numa escola e não quer sair, né? Já tem os amiguinhos e tudo mais, você vai querendo continuar, né? Então, e todo mundo cobrando. Não, vocês precisam abrir fundamental, que a gente fica. Até então a gente ainda não tinha sistema de ensino, porque assim, o sistema de ensino objetivo, ele trabalha as 4 formas ao mesmo tempo, né? Das letras. Então, é uma metodologia diferente, né? E eu já trabalhei aqui no Zambinho, então eu sei que também, para a gente começar, né, 2 pessoas novas, entrar com uma metodologia diferente, eu acho que às vezes poderia ter aí uma certa resistência. Então, o que a gente fez? A gente, né, começou sem sistema mesmo, e à medida que a escola foi crescendo, a gente não quis nem escolher outro sistema, a gente já adotou mesmo o objetivo. E aí foi dando certo, né? Foi crescendo e foi onde a gente abriu o fundamental. Quando vocês chegaram aqui, talvez eu acho que essa é uma pergunta muito importante para a gente poder fazer. Como que era a visão da população em geral sobre a educação? Porque a gente sabe que a educação é um investimento. E nesse sentido, como que vocês observaram a receptividade de uma escola com um sistema de ensino novo e a necessidade do investimento por parte dos pais? Como que foi essa visão de vocês? Como a Amanda comentou, aqui, assim, são realidades diferentes, educação na cidade grande e aqui, né, na cidade pequena, são realidades diferentes. Então a gente trouxe bastante, né, assim, diferenciais, né, coisas que a gente aposta desde lá de pequenininho, a gente oferece, até hoje a gente continua oferecendo, né, além do pedagógico, a gente importa, né, a gente dá muito valor à formação humana e cidadã das crianças. Então a gente tem bastante conteúdo extra que a gente trabalha. Então isso já foi um diferencial que a gente trouxe. Então acho que isso já passou também uma certa credibilidade para os pais, né, para quem estava procurando a escola. Então né, a forma de trabalho, a forma que a gente valoriza alguns eventos que a gente faz na escola, essas aulas extras. Então, né, além do sistema de ensino, né, que o objetivo é o sistema número 1 do Brasil hoje. Então tudo isso vem dando credibilidade, né, ao longo desses anos. Como que é essas aulas extras? Eu fiquei muito interessada. Eu adoro essa parte humana. É a pedagoga. Então, assim, depois das aulas, né? Então, por exemplo, a educação infantil até então dá 1 a 5 as aulas. Então, eles têm uma aula a mais. Então, eles ficam na escola, né? Das 5 até 10 para 6, mais 50 minutos. E aí, né? A gente oferece aula de teatro, aula de dança, aula de judô. A gente tinha começado com aula de violão agora, né? Tanto para as crianças como para os pais. Só que aí com a pandemia, né? A gente começou e veio a pandemia. E nós não conseguimos concretizar, né, esse projeto do violão, mas se Deus quiser logo a gente retorna com ele. Patinação, judô. Porque eu acho que quando o pai pensa em educação, eu acho que a gente traz alguns critérios. Penso eu, até por conta de ser professor, né? Eu acho que o pai, a primeira coisa que ele olha é o docente, né? Que o seu corpo docente que a instituição tem. Segundo, a metodologia que ele utiliza no ensino, processo, ensino e aprendizagem. Aí, puxando um pouquinho o gancho para isso, conta para mim um pouquinho como que é a metodologia de ensino de vocês. Os itens que vocês evidenciam durante o processo de ensino e aprendizagem. A gente, enquanto parceiro do sistema de ensino objetivo, então é apostilado, o material é apostilado, mas não é assim, a apostila lá e o professor se vira para dar aula. Então, assim, o sistema de ensino objetivo, ele dá todo esse apoio, toda uma formação, uma atualização, assessoria pedagógica, assessoria didática. Então tem formação o ano todo. Então atualiza material, tem formação. E, né, tudo seguindo E para vocês e para os professores. Sim, para os professores, principalmente para os professores. E o interessante do sistema, né, que eu
já era apaixonada, né, quis trazer para a cidade, é porque assim, muitos sistemas de ensino, eles são meio engessados. Tanto conteúdo, que não dá tempo do professor sair fora. E eu falo assim, cada região é uma realidade. Sim. Então, né, não concordo muito com isso, assim, uma apostila que para todo mundo é igual, porque aqui em Minas Gerais é uma coisa, o estado de São Paulo é outra. E o sistema objetivo dá essa abertura, porque o conteúdo, então, numa apostila, numa ficha, numa página que você trabalha, a gente sai da sala, a gente explora o ambiente. Por exemplo, lá na escola tem o Pau Brasil, o primeiro ano, né, eles veem o Pau Brasil. Então eles saem, vivenciam, vão lá, colocam a mão. Então é diferente, o professor tem esse tempo, porque muitas das vezes, né, em outros sistemas, não dá tempo, porque se o professor for fazer isso, sim, ele não dá conta de concluir o conteúdo. Então esse também é um diferencial que eu acho muito interessante, porque tem o sistema, tem a formação, mas ele dá credibilidade para a escola e para os professores também, dentro daquele assunto, poder explorar e trabalhar, né, da forma que ele achar mais condizente. Pelo que você está falando, ele explora a criatividade, a acessibilidade, as rotas, né, sensoriais. Eu vejo muitas vezes quando estamos olhando algum artigo específico de alguma coisa voltada para a pedagogia, a gente vê o exemplo, né, do modelo de ensino de vocês, trazendo a necessidade de envolver a criança em espaços extra no ambiente escolar, porque ali você está estimulando a criança ao entendimento que a realidade ela pode estar associada à teoria e ao mesmo tempo à prática, e ela precisa vivenciar isso no meio social. Eles falaram muito da questão cidadã. Então, possivelmente o entendimento de vocês, acredito eu, se eu estiver errado, quero que vocês me corrijam, mas é transformar o ambiente escolar num ambiente que seja de vivência, na rotina prática, e essa inserção do aluno na sociedade, que é o que a gente está precisando tanto, né? Esse entendimento da sua capacidade de utilizar os conhecimentos científicos e, ao mesmo tempo, colocar em prática uma cidadania saudável. Né? E aquele espaço deles também é um espaço que agora é na fazendinha, né? Isso. E é um espaço que propicia, assim, principalmente para o ensino infantil, eu acho. Brincar, o contato com a natureza, descobrir todo. Nossa, eu acho assim sensacional vocês terem escolhido aquele lugar. É muito importante, porque até em relação à base, né, que é o que a gente que rege agora, a base comum curricular, base nacional comum curricular, foi toda uma mudança da educação infantil, né, para a gente ter que adaptar, e nós não tivemos esse problema, porque o objetivo já trabalhava dessa forma. Então, nessa forma do brincar, da criança ter contato, né, de experimentar. Então, assim, a gente não teve, né, nem muita mudança no nosso material, porque já era essa forma de trabalho. Uma coisa que eu recordo, na verdade, nós nem tínhamos ainda o primeiro ano ainda fundamental na época. E assim, uma professora nossa, que depois foi trabalhar em outra escola, e depois deu esse feedback que eu achei muito interessante e levei para a vida. Falei, nós estamos no caminho certo. E então a gente sempre trabalhou dessa forma, né, igual a gente comentou aqui agora. E ela veio falar, Amanda, a hora que as crianças chegam, a gente não tinha o primeiro ano ainda, iam para outra escola no primeiro ano, às vezes algumas crianças lá do primeiro espaço não estão lendo ainda. Sim. E às vezes de outra escola tá todo mundo lendo. Mas o que acontece? A hora que vai trabalhar uma coordenação motora, um equilíbrio, uma atividade que a criança precisa de agilidade, né, de coordenação, eles não têm. E da escola de vocês, assim, dois pulinhos eles já estão lendo. E aí tem essa coordenação. E o que acontece? Até os 6 anos é onde a criança forma a personalidade. Então, se não for trabalhado na base, aí, na educação infantil, esses aspectos que nós comentamos, depois fica perdido. A gente ainda comenta, às vezes na aula de artes, nossa, eu não sei desenhar, eu tenho dificuldade. Por quê? Muitas vezes não foi trabalhado na base a forma que seria. Então esse é o foco, não que a criança, né, não vai ler, né, isso é um processo que, sendo bem trabalhado, isso vai acontecer da forma natural. Mas a gente preza muito esses aspectos que tem que ser trabalhado até os 6 anos. E aí depois a criança deslancha, mas em todas as áreas, né, não apenas E como foi superar isso na pandemia? Se a gente está falando que é tão importante esse momento da criança de 6 anos desenvolvendo através dessas etapas, como que foi essa pandemia, esse afastamento? Como que vocês usaram as estratégias para poder vencer isso? Realmente a pandemia foi um desafio, né? Principalmente com a educação infantil, que não teve como fazer isso. Primeiro que as crianças em casa com os pais tinham que trabalhar, tudo. Mas assim, na medida do possível, a gente teve aula ao vivo, aula, né, remoto, ao vivo, os pais ajudando lá, mas realmente esse tempo de pandemia teve uma perca muito grande, né? E é interessante ressaltar que assim que parou, então assim, nós temos uma equipe, graças a Deus, muito unidas. Vou falar de novo. Nós temos uma equipe, graças a Deus, muito unida.
Então, assim, a gente sentou, né, todo mundo assustado com aquilo que estava acontecendo, o que nós vamos fazer? Todo mundo juntou e a gente já começou, então, com as aulas, né? A educação infantil a gente esperou um pouquinho, porque a gente ficou mesmo receoso para saber como é que a gente ia fazer esse trabalho, mas o ensino fundamental, eles já estavam tendo aula online, depois a gente começou com essas aulas também com transmissão ao vivo, então, assim, os menores, não o tempo todo, que é muito cansativo para ficar na frente, né, do computador ali, mas os maiores, eles já tinham todas as aulas, a gente já conseguiu organizar. Lógico que não é a mesma coisa de estar ali em sala de aula, mas eles tiveram as aulas. Uma das coisas também que ajudaram bastante é a plataforma do Sistema Objetivo, que também tem aulas gravadas, que eles podem assistir essas aulas. Então, às vezes o professor explicou, ele não entendeu, ele pode entrar e assistir essas aulas, exercícios, atividades que ajudavam bastante. Isso. O sistema de ensino, ele ofereceu isso pra gente, enquanto parceiros do Objetivo, porque eles já têm a plataforma, né, como todo sistema de ensino, mas na plataforma do Objetivo eles tinham mais voltado para ensino médio e cursinho pré-vestibular. Então tinha aula lá de diversos conteúdos já gravados para o aluno assistir, ou teve aula presencial, ficou com dúvida em alguma coisa, volta, assiste a aula 1, 2, 10 vezes. E aí na pandemia eles começaram o Fundamental 2, Fundamental 1 e até a educação infantil. Então hoje na plataforma EAD do Objetivo, até a educação infantil tem videoaulas lá para os alunos da educação infantil. Fundações de história também. Aí isso ajudou demais na pandemia, ajudou. né? Então, porque assim, eu comecei a pensar até no meu sobrinho. Ele tá no Sistema Objetivo também, só que em Poços, e é muito sensorial. Agora pensando na escola lá também, e ele só foi aprender a ler na primeira série, e aprendeu sim. Passou toda a pandemia, né, naquele caos, ele não se adequou a vídeo online, porque o menino muito agitado. Aí quando veio, só que chegou, voltou para a aula, aprendeu em 1 mês, 2 meses, ele já estava lá escrevendo e lendo tudo. Então é isso, né, quando você trabalha bem a base, depois as outras coisas, porque uma hora ou outra vai começar a ler. Não tem isso. Focar, né, porque às vezes a gente foca muito, sei lá, quer mostrar pro pai que tá lendo, que tá escrevendo. Então esse não é o nosso foco, né? Não, lógico que é um dos objetivos. Mas tem outras coisas mais importantes aí que precisam ser trabalhadas primeiro, né? E Amanda, conta pra mim um pouquinho da estrutura, você também, Adriana, como que é a escola, para quem tá nos assistindo e a gente entender como que é a escola, o que ela oferece, pra quem não conhece, a biblioteca. Explica pra mim um pouquinho como que é. O Fazendinha lá, né, a nossa estrutura realmente é diferenciada, né? Então, assim, as crianças adoram ficar lá, os alunos de manhã vai de manhã, volta à tarde, mas vão fazer trabalho, eles voltam a fazer trabalho na escola, eles não marcam trabalho em casa, eles vão e ficam lá. Um dos diferenciais, só para falar do começo, depois você continua, até a nossa entrada, porque os carros eles entram dentro da escola, né? Não precisa parar ou sair na rua, alguma coisa assim. Então, estacionamento. Isso, né? Não, eles entram mesmo, eles vão até o salão principal ali na entrada, o professor já tira a criança do carro, né? Eles já entram com a gente, o pai já contorna e já vai embora. Ele não precisa parar, não precisa ir no estacionamento, a não ser que ele queira descer e para falar alguma coisa, né, particular com o professor ou com a gente. Mas aí a gente está lá todos os dias, a gente sempre está lá na porta, na entrada ou na saída, eu e o Adriano, a gente está lá também, que é um diferencial que os pais falam muito sobre isso, que dá muita segurança para eles, de ver a gente lá, e eu acho que minimiza muitos problemas também, porque quando tem alguma coisa a gente já resolve ali, não é aquela coisa que fica um fala ali, outro fala aqui, né? Então só queria destacar essa questão do carro, que eu acho que é importante, assim, né? Já deixa as crianças, na hora de voltar também, o professor entrega, já fala como é que a criança ficou. Então, assim, não tem que sair na rua, né, andar. Só os maiores já vão embora a pé agora, né, já são maiores agora. Mais independente. A turminha da manhã vai embora a pé, né. E outro, né, igual como você comentou, de estrutura, de professores e tudo mais, o nosso corpo docente a escola nós abrimos ela em 2009, então ela vai fazer 13 anos agora, né. E nós temos um professor que está há 10 anos com a gente. E vocês priorizam o corpo docente de Muzambinho ou tem também professor de fora? Nós temos professores de fora também. Também priorizamos, mas né? Mas acaba, tem área que é mais complicada, né? Então, mas nós temos professores de Guaxupé
Mas também estão com a gente há 6, 7 anos já. 8 anos. Então isso ajuda muito, né? Tem esse vínculo, às vezes, de alunos que já passaram pela escola, né, e são as grandes propagandas, né? O cliente é a grande propaganda de vocês. E ao mesmo tempo a gente fica aqui, né, até com um olhar mais humanizado quando vocês explicam para nós que vocês recebem os alunos. Isso, sem sombra de dúvida, é um diferencial. É meio complicado, às vezes, por conta da própria rotina de um diretor, ou até mesmo de um empresário, receber os alunos. A gente compreende que é um conjunto de tarefas burocráticas, como a gente pensa no administrador, e sobrar esse tempo dá essa sensação humanizada da escola, né? Dessa aproximação do vínculo familiar com a criança. Nem sobra o tempo, a gente dedica esse tempo, né? Porque se for esperado sobrar um tempinho, acaba que um chama ali, outro ali, né? Às vezes tem uma reunião, alguma coisa para atender, mas assim, a gente está lá. Como se fosse uma tarefa do dia, receber os alunos naquele horário, de tal horário a tal horário. Carinho, né? Entrada e saída, a gente está lá. E vocês, aí como que foi? Assim, em 2009 foi a educação infantil, aí depois vocês foram aumentando até... Isso só infantil ainda, né? Nessas duas escolas, né? Isso, nós abrimos Fundamental 1 em 2014. Em 2014 a gente abriu do primeiro ao quinto. 2015 a gente abriu o Fundamental 2 para atender os alunos do quinto, né? No 6º ano. E a gente ia abrir em 2019, que seria a nossa primeira turma de 9º ano que ia sair da escola, a gente iria abrir o primeiro ano do ensino médio, para eles continuarem. Em 2020, aí com a pandemia não teve como, nós abrimos esse ano o primeiro ano do ensino médio. Então esse ano nós estamos Mas com quando o nós primeiro começamos, ano. né, no Fundamental 1 lá atrás, até a ideia era abrir gradativo, porque realmente é um custo muito alto, né, para abrir, ainda mais para abrir todas as turmas, né? E até assim, na nossa casa, nós tínhamos, né, feito a nossa casa, nós vendemos a nossa casa para poder investir na escola, né, para dedicar mesmo à escola. E aí, o que a gente pensou? Se abrir o primeiro, depois o segundo, não dá aquela credibilidade pro pai, que a gente ouvia, mas e se não der certo? Aí eu coloco, depois aí eu não tenho o segundo ano. Então a gente falou, não, nós vamos ter que abrir do primeiro ao quinto, porque vai dar essa segurança pros pais. E assim nós fizemos. Nós começamos na turma, né, no primeiro ano bombando, porque os nossos alunos todos ficaram, não saíram, mas aí o segundo, terceiro turma com 4 alunos, com 5 alunos, então foi uma época difícil também, porque nós tivemos que segurar ali para dar essa segurança para os pais, mas aí foi gradativo, que foi virando um ano, as crianças foram ficando, os pais, igual você falou, boca a boca, um fala pro outro, daquela turminha já aumentou mais um tanto, né? E aí, depois do 6º ao 9º ano, aí a gente optou, né, a gente já tinha uma segurança maior, os pais, né, já conheciam o nosso trabalho, aí a gente optou para cada ano abrir uma turma, né, uma série. Com a experiência também que vocês tiveram, né? E como que foi que agora também tem a Unip? A Unip também foi alguns pais, né, que pediram, assim, conheciam, né, a Unip, o objetivo Unip é do mesmo grupo. Então, alguns pais que já conheciam e queriam estudar, mas também não tem tempo, né, do presencial, que nos insultaram a, né, a agregar mais esse serviço. E aí, em 2018, deu certo, a gente começou com o polo lá na escola. Os pais dos alunos. Que legal. E, na verdade, assim, teve, lógico, essa procura, mas assim, foi mais um convite do que a gente ir atrás, né? Porque assim, aí eles já foram observando a nossa estrutura de escola, que eles olham muito isso em relação à estrutura. Nosso crescimento ali dentro do objetivo também, foi onde eles vieram atrás, né? Alguns pais já tinham falado e eles também vieram, então assim, não foi nem nós que fomos atrás, eles vieram oferecer, se a gente não tinha interesse, foi aonde deu certo. E são quantos cursos, como que... Porque é EAD, né? EAD, sim, são mais de 40 cursos de graduação. Então tem os cursos de menor duração, os cursos tecnólogos de 2 anos, 3 anos, tem as licenciaturas e os bacharelados. Curso de 4 anos. Mas aí, eu sei que o EAD é inteiro pela internet, mas de alguma forma usa a estrutura da escola? Usa. As avaliações, eles têm que ir no polo para fazer as provas, né? As avaliações são feitas na escola. Só agora, na pandemia, que aí ficou tudo online, né? Mas já está retornando, então as avaliações eles têm que fazer no polo. Trabalho, entregar, alguma dúvida que eles têm, aí eles vão até o polo. E a própria Unip oferece algumas palestras ao vivo, aí os alunos vão no polo assistir as palestras ao vivo.
Amanda, vamos falar de metodologia ativa? Ele tava louco para falar isso. Como que é as metodologias ativas que vocês usam? Que a gente que fez pedagogia, a gente sabe, tem ali alguns autores e alguns estudiosos que estimulam alguns tipos de processos e até mesmo algumas ferramentas. Eu gosto muito daquela frase que fala que metodologia ativa é aquela que o professor tem segurança em conduzir. Porque às vezes a gente fica pensando aí nas inúmeras formas tecnológicas e às vezes o professor ainda não tem aquele domínio. A gente já ouviu aqui bem de vocês que eles são preparados, são instrumentalizados para trabalhar com aquelas técnicas, com aquelas metodologias. Quero saber como que é as metodologias que vocês usam lá com os alunos que fazem ser esse sucesso. Falar bem. Até tomou um pouquinho de água. Não, lá, igual a Amanda comentou da educação infantil, de explorar muito, isso a gente usa com todas as turmas. Então, todas as turmas saem, exploram mesmo. E né, a professora de ciências nossa, essa semana ela vai dar uma aula lá, vai levar o coração lá de porco e vai abrir o coração com os alunos para estudar a estrutura de coração e sistema digestivo do porco, e vamos estudar o sistema digestivo do porco. E vai aula de xadrez, vai jogar xadrez, vão pro quiosque jogar xadrez, tem dia que eles querem jogar lá no meio das árvores, eles vão pro meio da árvore. Então, as crianças vivenciam mesmo, né? Eles experimentam, eles vivenciam. Então então tem algumas características, por exemplo, a autonomia é uma delas. A gente consegue extrair isso de vocês. Autonomia, independência, né? A criatividade, a gente já falou principalmente nos anos iniciais. Tem algum desses itens e alguma dessas habilidades que vocês acham que é a grande pegada do sistema? Que talvez é o que faz o diferencial ao longo de todas as etapas, ao longo de todo o processo e que está presente em todos os níveis? Eu acredito que é uma integração disso tudo. É uma integração. Um diferencial que eu vejo muito grande é o fato da gente estar lá mesmo. Entendi. Presente. Exatamente. Principalmente na questão de formação humana. Entendeu? Eu tô lá na entrada, eu tô cobrando uniforme, eu tô cobrando carteirinha, aluno não leva carteirinha, então assim, para eles terem a responsabilidade de saber que aquilo é preciso. É disciplina, né? Exatamente. A carteirinha, né? Eu lembrei, a gente vai falando do papel. Mas a carteirinha também é muito importante, né? Um diferencial também, porque nós temos alunos de fora, tem alunos de Cabo Verde, de Monte Belo, Nova Resende. E esse sistema, né, que nós temos da carteirinha, então quando a criança chega na escola, passa a carteirinha, chega uma mensagem para o pai que ele acabou de entrar na escola. Entendi. Então, assim, em Muzambinho, quem leva, né, busca, sabe que a criança está na escola, mas para os pais, para as crianças que vêm de fora, esse também é um diferencial. Uma segurança, né? Com certeza. Aí já chega lá no celular do pai que a criança chegou na escola. Nossa, isso é usando a tecnologia para isso, né? E como que vocês usam a tecnologia lá no ensino ou até mesmo em outros momentos, né? Porque assim, às vezes tem os momentos de interação com os alunos e tudo mais que eles têm entre si. Como que é a questão da tecnologia lá, além dessa que você falou que eu achei maravilhosa? Eu acho que a tecnologia agora é ferramenta de trabalho para todo mundo, né? Então, assim, antes, né, dependendo do que você ia fazer, tinha que agendar, sei lá, vai usar a sala, né, vai passar um vídeo, alguma coisa, né, você agenda lá, vai. Agora já tá o professor já leva o data show para a sala, já tá no seu celular, já conecta ali. Então, assim, eu acredito que a tecnologia está presente em todos os momentos. O próprio material, né, didático dos alunos, então, sei lá, eles estão trabalhando lá trabalhando fração com eles, eu também dou aula de matemática. Então, no conteúdo, quer explorar um pouco mais? Aí tem um QR Code lá na apostila. Já usa. Então, aí ele abre o QR Code lá, ele vai saber aonde surgiu a fração, né, uma coisa extra. Então, assim, todos os assuntos, de todas as disciplinas, então tá lá os QR Codezinhos já espalhados lá, e para o aluno que quer, né, que tem interesse em desenvolver, estudar por fora, para estimular a criatividade deles, a curiosidade deles. Porque não adianta a gente também, assim, na nossa época não existia nada disso, né, se a gente for pensar. E agora eles estão completamente conectados o tempo inteiro. Não tem, por mais que às vezes a gente queira mostrar assim, não, na minha época eu jogava bet na rua. E eles estão lá só presos no videogame. Mas, assim, tem que juntar tudo para ser eficiente, né? E os jogos?
Porque tem os jogos, eu sei que na pandemia não teve, né? Mas eu até já fui nos jogos, é muito legal. Conta um pouquinho. Tem os jogos, a gente chama de objetidas. Então participam os alunos do Fundamental 1, 2 e agora o médio, né? Então a gente tem a equipe da Águia Fênix e aí tem a gincana cultural, esportiva, envolve eles. Nossa, porque eles ficam muito... Nossa Senhora, é porque eu também já fiz isso em outras escolas e é uma coisa também importante, né? Porque o que eu vi lá também do objetivo é que tem a interação também dos pais. Sim. Né? Os alunos têm as partes que eles têm que fazer, mas também os pais também têm o probleminha com os pais, né? Os pais são mais animados que as crianças. A gente deu uma segurada um pouco para deixar eles, né? Porque na verdade quando começou nós não tínhamos muitos alunos, né? 8º, 9º ano. Então assim, eles são pequenos para organizar, para tomar iniciativa, então precisava mesmo do apoio dos pais. Mas é complicado, porque muitos pais, né? Eu acho que a gente, né, de criança... porque a gente fica com saudade, né? Do ser vermelho, de participar de tudo. E também vai falar, o objetivo da ação, brincando, né? Porque... Mas é gostoso, é um crescimento para as crianças, né? Não, para eles é muito importante, a gente valoriza muito. E a competitividade, estimular uma competitividade saudável, né? E quais são o que tem? Tem jogos e a parte artística, o que tem em cada um deles? Lá tem quadra, tem todas as coisas que pode usar. Sim, tem jogos, então tem lá futebol, handball, vôlei, queimada, tem bastante gincana, brincadeiras. Aí tem dança, música... Parte artística, Nossa, teatro. Parte artística tem bastante coisa. A música é bonitinha também, que eles organizam para cantar e apresentar. Mas dublagem. Tem judô, tem xadrez, a gente faz algumas competições na piscina, então tem bastante atividade. Eles adoram, nossa, vocês estão doidos já. Estão começando a organizar desse ano agora. Nossa, que delícia, eu adoro. Um evento que nós temos também que é bem interessante, nós nem fizemos depois da pandemia, acho que não sei esse ano se vai dar tempo de fazer, mas é o acantonamento, né? Que é um acampamento dentro de um espaço, né? A gente chama de acantonamento. Então lá a gente tem um salão de eventos, então eles acampam lá dentro, levam as barracas, né? E aí a gente faz uma gincana mesmo, né? A gente organiza, então na piscina eles vão com lanterna e, né, ficam escondidos lá dentro da água, não que eles vão molhar na hora à noite, mas tem alguma coisa que eles têm que fazer ali na água. E aí sai no escuro procurando, tem as dicas. Pra resolver algum desafio. Então aí faz 2 equipes também, a gente pinta eles. Mas é uma delícia, sabe? Faz fogueira, fica cantando música lá com eles até tarde. Eles adoram. E eles dormem lá? Dormem lá. Que legal. Na verdade eles acabam criando aí atividades para eles fazerem e passarem o fim de semana, né? Geralmente vocês fazem sexta pra sábado. Isso, aí sábado, tipo até 10 horas da manhã, almoço, eles tomam café lá com a gente faz mais alguma atividade, né, no período da manhã, depois eles já vão embora. Eles vão na sexta. Eles vão na sexta. Eles ficam de sexta pra sábado. Isso mesmo. E em relação também aos pais, que eu acho importante, porque a gente, quando tem essa consciência do filho, como que está sendo a educação do meu filho e está inteirado nisso, eu acho que ele pode até ajuda mais em casa e fica mais tranquilo. Como que é essa relação, se vocês têm... Eu adorei aquela ideia de até aula de violão para os próprios pais, da relação também da faculdade, que veio a pedido deles, e como que é essa relação com eles, assim, no geral? Isso a gente valoriza muito também, a participação dos pais. Quanto mais o pai participar da vida, né, escolar do aluno, ele vai se desenvolver melhor, ele vai se dedicar mais. Então a gente tem, isso é até bom, todas as reuniões que a gente faz com os pais sempre tem muita participação. Até mesmo no período de pandemia a gente fazia reunião online com os pais e tinha uma adesão muito grande. Mais de 90% dos pais vão nas reuniões. Coisa que isso não é normal, não acontece. Então os pais são bem presentes. E assim, o fato da gente estar lá, na entrada, na saída, então um oi, um bom dia, boa tarde, todo dia está lá. Então qualquer coisinha que tem, nós estamos em contato com os pais. Então eles participam bastante, sim, isso é muito importante, isso ajuda bastante. Com certeza. E como que vocês têm trabalhado a questão de educação ambiental? Sabe, eu vou puxando um pouquinho mais para educação, porque eu estou mais na parte da educação e realmente tirando as dúvidas de como que é a estrutura.
Porque a gente vê, por exemplo, eu estava dando uma olhada hoje no portfólio de vocês. Aí ele lá fala algumas características, que são os diferenciais que vocês estão trazendo para nós. Trabalhar a educação ambiental, trabalhar o senso crítico, o senso político do aluno. Que quando a gente fala de questão política, as pessoas acham que é de partidarismo. Não é. É trazer o nosso papel social para o contexto de melhorias e do entendimento do que está acontecendo naquela situação real. E eu sei que vocês têm um know-how nesse sentido. Como que vocês trabalham a educação ambiental, como que vocês trabalham a questão política dele entender, assim como o pai precisa estar participando das decisões da vida do filho na condição escolar, o aluno em algum momento ele vai ser responsável por si próprio e ele precisa ter essa base que o ensino vai trazer para ele. Como que vocês têm trabalhado essas questões com eles ativamente? Isso, essas questões, né, pedagogicamente, elas são trabalhadas do 6º ano até o 9º, né, elas são trabalhadas dentro de uma disciplina que a gente chama de atualidades. Então, o que está na atualidade, a gente trabalha nessa disciplina. Inclusive, eles levam temas, né, então o próprio aluno, surgiu um tema de interesse. Então, ele leva o professor e isso vai ser discutido na sala, tudo mais, e depois, né, vamos falar assim, a avaliação desse tema atualidades é em cima de uma redação. Então também já para estar trabalhando aí o desenvolvimento da redação. E tá parado, mas igual lá na escola nós temos a horta, que a gente começou pequenos, né? o projeto da teve o primeiro ano eles plantaram alface, eles levam alface para casa depois embora, né? Porque com a pandemia, né? Você acaba pensando também uma questão alimentar saudável, então, a parte de educação ambiental, mais com a terra, conhecendo os elementos os menores também, a questão da sustentabilidade, então isso é trabalhado muito dentro da sala de aula. Então, muitos projetos, então elas já envolvem mesmo, né, a questão do reciclar, então tem muita atividade, muito projeto que elas já envolvem em cima disso mesmo, reciclar. Então isso é trabalhado assim cotidianamente com eles, não é assim um projeto feito para isso, porque isso também eu acho que é uma coisa do dia a dia, a gente tem que trabalhar toda hora, porque igual você falou, eles são o nosso futuro, então, né, a gente tem que estar ali batendo o martelo, falando com eles todos os dias. Porque quando a gente pensa também nos objetivos, principalmente do desenvolvimento do milênio e do desenvolvimento sustentável, tem todas essas nuances. Trabalhar uma educação de qualidade, escolas e cidades inteligentes. Então o aluno, ele é um integrante social. Então ele vai trazer do seu ambiente real para a escola e vai transformar a escola num espaço de discussão. Aí você precisa ter o professor para fazer essa mediação e a criação. Nós temos, né, você conhece o espaço, a área verde, muita área verde lá, então essa questão também do cuidado, da preservação, o macaquinho lá, a gente, né, é cheio de mico lá, então a gente cuida, eles levam bananinha, eles trazem de casa a banana para colocar para o macaco, eles vêm tudo pertinho das crianças, então tudo isso a gente já está trabalhando com eles e ensinando. Entendi. Isso é quase eu não gostaria de falar essa palavra, mas vou falar só para entender, uma exigência do objetivo? Não. Porque assim, a escola, assim, a estrutura em si, porque eu vejo assim, vários objetivos que eu já vi ao longo da vida, eles são muito assim. O objetivo que eu trabalhei em Campinas, não era o mesmo que trabalhava em outro, também tinha essa estrutura de fazenda, então eu falo, você também já era apaixonada, porque, igual a gente falou, precisa explorar esses ambientes com as crianças também, não ficar numa sala de 4 paredes, né? Hoje a educação está muito mais além e a gente tem que explorar isso também, né? Tem a tecnologia, mas também eu acho que tá ali, igual eu falei, o Pau Brasil, ter o contato, ver isso é muito importante. Mas não é, eu acho que assim, o essencial para uma escola realmente, né? A gente tem que olhar com essa visão, sim, porque a estrutura física conta muito pro aprendizado da criança. É porque também tem a questão das nuances referenciais, por exemplo, a Amanda, a gente vê a postura dela quando ela fala, tem uma certa força, tem uma certa intensidade, porque nós temos, por exemplo, Saviani, que tem uma função muito importante da pedagogia, Paulo Freire, aí você traz Cortella, Karnal, então você tem uma referência para você trabalhar, porque querendo ou não, ela está trabalhando lá dentro do sistema, mas o pedagogo, ele traz consigo alguns princípios, e a gente vê na prática, né? Eu gosto muito do Paulo Freire. Mas eu acredito assim, não tem uma linha assim, porque eu acho que cada um é importante. Então, às vezes, dependendo da situação ali, né, a gente pega um pouquinho ali de Piaget, dependendo de Vygotsky. Então, assim, a gente acaba, né, misturando ali, sabe?
Acho que não tem assim mas gosto muito de Paulo Freire. Até porque cada etapa a gente tem um representante, né? Quando a gente pensa, por exemplo, em questão de uma educação mais libertadora, a gente vem já rapidamente na nossa cabeça Paulo Freire. A gente vê, por exemplo, Cortella, já uma educação mais emancipadora, mas eu gosto bastante do Saviani, por conta da questão histórico-crítica, que a gente trabalha toda uma reflexão até você chegar no resultado. Então o aluno ele se envolve até ele trazer as alternativas para resolver um determinado problema, que eu acho que isso é importantíssimo, porque talvez por conta da falta de tempo a gente não consegue fazer todas essas etapas quando você não está envolvido num sistema desse, porque é extremamente prazeroso trabalhar numa rede como essa, porque você tem o conteúdo já apostilado, é uma segurança que você tem, o aluno tem o conteúdo que ele pode levar para casa numa situação igual a gente vivenciou a pandemia. Talvez o sistema público é o que mais sofreu, porque ele não tinha, nenhum de nós estávamos preparados, nem enquanto pedagogos, nem enquanto estrutura, para passar por um momento como aquele. E a gente vê, por exemplo, grandes saltos positivos nos sistemas que já estavam preparados, como o Adriano disse agora há pouco. Já tinha uma plataforma prévia, não para essa finalidade, mas que conseguiu suprir a necessidade do primeiro momento. Até a gente conseguir aprender como que a gente ia conduzir o ensino, nós tivemos que bater bastante cabeça. E eles já estavam aí a passos à frente da gente. E é interessante ressaltar, igual você perguntou do objetivo, né? Se tem alguma relação. E, na verdade, o sistema é um apoio que nos ajuda, porque, assim, já teve, né, até às vezes o pai perguntando, porque como se a escola fosse do objetivo, e, na verdade, não, a escola é nossa, né? Então, por exemplo, é Moura Almeida, né, o nome da nossa escola, mas a gente optou por chamar Colégio Objetivo, porque a gente podia chamar Colégio Moura Almeida, né? Então, na verdade, o sistema que é muito forte, né, eu falo, gosto demais, então é um complemento, então o trabalho que a gente realiza é uma coisa da nossa escola, então lógico que ele vem agregar muita coisa, mas a escola, né, o sistema é apenas um complemento do nosso trabalho. Uma gestão escolar, uma gestão pedagógica toda afinada, para que consiga ter esse resultado. A forma de aplicar o sistema. Sim, todo mundo bem afinado, bem alinhado, para que o resultado final seja aquele, porque tem uma coordenação lá atrás, uma gestão escolar atenta às necessidades do aluno que está lá na ponta. E de acordo também com o que eles aprenderam também fora, trouxeram para cá. Teve alguma coisa que vocês trouxeram e falaram assim, não, aqui não vai dar para colocar, aqui não dá, aqui não... Coisas que fazem em outras cidades? Vou dar um exemplo. O financeiro. Porque, assim, o que a gente oferece, vamos dar um exemplo da Escola de Campinas, né? Então, assim, a estrutura, o valor da mensalidade, é a mesma coisa lá em Campinas, é o que a gente oferece, as aulas extras, as atividades, é a mesma coisa. Só que o custo de vida aqui é mais baixo. Então, assim, vamos dizer, o valor que paga numa escola lá, né, no estado de São Paulo, mas é uma realidade diferente, então não tem como. Mas a gente oferece a mesma qualidade de ensino que é oferecido, né, numa cidade maior, que pode, às vezes, cobrar um valor mais alto, né? Mas isso é cada realidade, né? Tô brincando aqui, mas não tem como. E quais foram os maiores obstáculos e que vocês tiveram que transpor para conseguir chegar onde vocês estão hoje? O que vocês acham assim, que foi aquele obstáculo que você fala assim, nossa senhora, nós conseguimos passar por isso e a gente conseguiu crescer? É tanto, cada dia é um. Não é fácil empreender, não, né? Não é complicado, ainda mais na área na área da educação. É complicado, cada dia é uma coisa nova. Ninguém enxerga como investimento, né? É um custo, né? Mas na verdade é um investimento, né, que o pai está fazendo no aluno. E isso é um desafio, até hoje isso é um desafio, né? Porque a gente tem que valorizar o que a gente oferece lá. Então isso é um desafio muito grande até hoje, né? A gente tem que mostrar o que vocês fazem. Tem que mostrar exatamente o que tem de melhor, porque se a gente for analisar a fundo tudo que vocês vivenciaram, vocês passaram por momentos difíceis e empregaram de alguma maneira algum poder financeiro para que tivesse aqui hoje vivenciando essa realidade. Então a gente tem que valorizar o que a gente tem de melhor na cidade. Vocês já eram da cidade, foram vivenciar experiências fora. E ainda bem que retornaram, né? Você, sei lá, e aprender e falar assim, não, eu quero isso pra minha cidade, né? O Luiz tem uma pergunta. Amanda, Adriano, eu passei por uma situação com meus filhos pequenos, de eu procurar uma escola e
naquela época tinha muito aquela coisa da escola me oferecer uma metodologia que vai fazer meu filho passar na faculdade. Isso me deixava assim desnorteado. Eu não queria o ensino desde o começo com o objetivo de passar meu filho na faculdade. Isso foi muito triste para mim, né? E até que eu achei uma escola bem no perfil que vocês estão trazendo, e meus 3 filhos ficaram lá do prézinho até o 3º ano. Hoje é nono ano, né? Nono ano. Então, assim, eu queria perguntar para vocês se ainda tem, por parte da população, dos pais de Muzambinho que levam os seus filhos até a sua escola, se essa preocupação do pai ainda existe, ou ele vai até a sua escola justamente pensando numa educação mais inclusiva, mais criativa. Existe ainda essa preocupação do pai? Existe. É um ponto que você colocou, não vou longe na faculdade não, mas assim, já tive de pais, né, eu vou falar de educação infantil, que chegaram e falar, com 5 anos a criança lendo, eu quero que meu filho leia com 5 anos. Exatamente. Então assim, aí eu não vou falar, não, pode ficar tranquilo, vem pra minha escola. Então assim, aí eu sou bem realista, sabe? Nesse ponto a gente, né, fala direto, então fala, olha, aqui então, aí foi o que eu já falei pra vocês, tem todos os processos, tem a habilidade, né, se for pra sair lendo, vai sair, porque é da criança, mas a gente não pula etapa, não pula por conta, né, da criança. A gente não vende essa ideia, isso. Porque o pai quem não tem assim, né, a consciência, a noção da educação, o que é o resultado para um aluno da educação infantil? Ele tá lendo e escrevendo. Só que é mecânico. Se a gente treinar um aluno de 4 anos, ele vai ler, ele vai escrever. Então, quando só que isso a gente não faz. Só a educação infantil. A gente não vende essa ideia. Aí falava, porque lá só brinca. Aí a gente fala, depende do ponto de vista. O que é brincar pra você? Porque a hora que a criança tá ali experimentando, tá fazendo alguma coisa colorindo, ali, né? Isso. Nem digo colorido, eu falo, sei lá, explorando mesmo o ambiente, tá ali na grama e tal, tá brincando. Não, tem um propósito. A professora fez um planejamento, ela pensou nas propostas do que ela ia fazer para chegar naquela atividade. Então, às vezes, um pai de fora que vai ver fala, nossa, mas ali só brinca, um exemplo, né? Então, do que, sei lá, outra metodologia que prefere que a criança fique ali escrevendo, né, a letra A 20 vezes e vai estar lendo, né, um exemplo. Não que não leia, igual eu falei, é um processo completo, mas ainda tem. Nossa, porque assim, eu sou professora de teatro, né? Eu também. E às vezes tem muita brincadeira, né? Que tem um intuito tão grande por trás que eu queria muito falar sobre isso, sabe? Estimula uma brincadeira que às vezes a gente acha que é boba, né? É uma brincadeira. Não, ela vai estimular a tua audição, a tua visão, a tua percepção do ambiente, sabe? E estimular tudo isso de uma forma divertida, que a criança tá lá aprendendo sem ver que tá aprendendo. Às vezes um exemplo de concentração, uma criança, isso a gente faz muito com os professores, uma criança, né, que não concentra, que é agitada, e através dos jogos e brincadeiras é onde a gente consegue atingir aquela criança. A gente vai fazendo o joguinho da trilha, né? Que a gente vê muito nas atividades pedagógicas, e ela tem que ir respondendo, e à medida que ela vai acertando, ela vai avançando. Então a criança, ela tem esse estímulo de estar estudando para poder chegar lá no fim do jogo. Muitas estratégias. E quando você vê um sistema de ensino desse, você vê um empenho maior, justamente por conta da metodologia e até mesmo por conta desse desempenho todo de vocês, que traz aí muita dedicação. Porque, como ele mesmo disse, empreender não é fácil. Os caminhos que a educação exige para que a gente consiga atingir o êxito também não são fáceis. Então tem que estar ali na educação mesmo por amor. A gente vê muito Paulo Freire falando que a educação é um ato de amor. E todo ato de amor é um ato de coragem. Então, automaticamente, a educação é um ato de amor e coragem. E eu falo assim, eles são nossos filhos também, porque tem criança ali que entrou com 2 aninhos com a gente e tá aí com 12, 13 anos e tá lá na escola com a gente, sabe? A criança começou em 2009. Tá, no ano lá que vocês abriram. Tanto é que essa e turma agora é essa turma de formando no final do ano. É nosso show. Tem criança, tem criança que a gente pega foto pra passar, então tem lá de fraldinha, lá de 2 aninhos. E tá com a gente até hoje. Então é uma história. Eu falo, eles são filhos nossos, algum problema, alguma coisa. Às vezes nem é da escola, né? Eu falo, esses que a gente tem, né, mais contato, a gente tá lá igual o pai mesmo, ó, né? Chama, conversa, fala. Atento, né? Porque são filhos nossos também. E agora vai abrir as inscrições, né? Como que funcionam
se alguém quiser entrar, e conta tudo pra gente. Isso, em outubro a gente começa, né, o processo de matrícula para 2023. Outubro a gente começa com os nossos alunos e a partir de novembro a gente começa a fazer matrícula para quem não é aluno da escola. Então, a partir de novembro. E me conta que eu já fiquei sabendo que tem uma bolsa aí, ou um processo, como que é esse processo? Isso, a gente faz a gente chama de desafio. É uma prova de português e matemática. Isso ela é exclusiva para quem não é aluno da escola. Então é para a gente captar novos alunos. E aí o aluno vai lá, faz a prova de português e matemática, dependendo do desempenho do aluno na prova, a gente converte a nota dele em desconto. Aí ele ganha um desconto nas mensalidades. Então já fica atento aí, já começa a estudar agora português, matemática, para conseguir entrar nessa escola maravilhosa, né, gente? Porque assim, é só quando a gente conversa e vai explicando que a gente vê o amor que vocês têm pela escola. E isso é muito, muito lindo. E até falando, né, da pandemia, igual da educação infantil, você perguntou do desafio aquela hora. E assim, um dos desafios foi manter os professores, que é a nossa preocupação, principalmente na educação infantil. O professor aí que está há 10 anos com a gente, é aquela preocupação de ter que mandar embora. E assim, foi uma conquista também para nós, que graças a Deus nós não precisamos mandar ninguém embora, né? Nós conseguimos organizar e deu certo de ficar com todo mundo. E assim, hoje, voltando da pandemia, nós estamos com turma da educação infantil que não tem vaga. Então, né, quem tiver interesse, principalmente educação infantil, né, que em outubro, novembro já corre lá na escola, porque eu tenho turma que as próprias crianças, né, já mantêm as turmas. Turma, e como nós estamos abrindo agora o médio, o segundo ano do médio, então eu não tenho sala mesmo para ampliar, para fazer mais turmas, sabe? Então, assim, às vezes lota ali e já não tem vaga para aquela idade, né? Então, corre lá, né? Novembro, abrindo as inscrições, se tiver interesse, vai lá fazer uma visita para nós, conhecer, a gente apresenta, né, a escola para essa inscrição vai ser lá em loco? A pessoa precisa ir na escola, pode Não, ter um telefone de contato, pelo site, pode ligar? A inscrição para o desafio é feita pelo site, o objetivomuzambim.com.br. A gente vai colocar aqui, tá, gente? Tanto na descrição quanto aqui no vídeo. E vamos colocar também as redes sociais para vocês seguirem e ficarem atentos a quando abrir. Vocês lançam, né? Sim, quando a gente divulga. Vão divulgar quando abrir. E para vocês conhecerem a escola também. Tem cada foto linda. E eu queria falar uma coisa. Eu queria mandar um beijo pra aluna de vocês, a Luísa, que é meu amor. Entrou agora lá da escola. Eu vejo ela de uniformezinho. Ai, gente, não. Eu entendo. Eu entendo o que vocês falam, porque é muito bonitinho você ver a criança, aquele uniformezinho, aquela roupinha. E depois agora formando. Da foto, a gente tem todo um cuidado também, né? Igual pequenininho, a gente pega, né, a partir de 6 meses, o berçário, né? É interessante falar também, né? Falando sobre isso. E quando a gente pega essas crianças, então na semana de adaptação, as meninas, a gente fica ali, né, eu fico tirando foto de cada detalhe para dar essa segurança para a mãe, porque a mãe fica às vezes chorando, ficou bem, ficou. Então assim, a gente vai mandando, sabe? A cada meia hora manda uma fotinha do que ele tá fazendo ali para dar segurança. A Camila me mostrou a agendinha dela, assim, a Luísa dormiu tal hora, ela foi ao banheiro, não foi ao banheiro, né, gente, que eu não queria falar, mas fez as necessidades, ela comeu, é tudo explicadinho, assim, com uma atenção muito grande, é muito bonito, né? E outra coisa que nós não falamos também, nós temos a recreação, que é o período integral, então, né, geralmente isso é crianças até mais ou menos 7 anos, então se quiser ficar o período inteiro na escola, né, o período integral, então tem criança que entra, né, vai de manhã 7h30, sai 11h30, almoça em casa e volta depois da 1. Tem criança que às vezes o pai trabalha até às 2, então a criança fica das 7h30 às 2. Tem criança que entra às 9 e fica até às 5. Então a gente vai adaptando, né, de acordo com a necessidade dos pais. Tem criança que prefere vir só de manhã, então a gente atende também, né? Respeitando, né, a capacidade que a criança tem de ficar naquele local durante determinado tempo, até por conta do aproveitamento do aluno. Isso, então, a gente chama recreação porque não seria igual à escola, então é um momento mais de brincadeira, de descobertas, né? Então, assim, nem se for para matricular mesmo, a gente nem orienta para ficar no período da manhã, porque é um momento mais tranquilo, justamente para não ficar tão cansativo para eles. Então, e aí é desde os 6 meses até
faculdade. Pode ir para o objetivo. Se quiser logo, a gente vai fechar o falta o segundo do médio e o terceiro agora. Se Deus quiser, o ano que vem o segundo. Depois aí a gente fecha. E a gente fica muito seguro e feliz de ouvir, né? Com essa segurança, com essa credibilidade. Eu, particularmente, já conheço vocês de um certo tempo, mas a fala, ela é muito segura nesse sentido de trazer para nós o que o aluno encontra no diferencial em estar lá na escola. Né? Levando em consideração aí uma idade tão pequena, né? um começo aí do seu processo de desenvolvimento, 6 meses, até chegar na etapa do ensino médio e oficialmente entrar numa faculdade, mostra aí o tanto que vocês estão sólidos nesse mercado, né, de educação. E a gente fica muito feliz em saber que vocês estão colhendo esses frutos depois de muito trabalho, de muita experiência. E muito feliz que vocês voltaram para trazer isso para Muzambinho, né? Nós também. A gente fica na torcida que esses resultados aí se ampliem cada vez mais, que vocês se fortaleçam cada vez mais. E quem sabe daqui a um tempo a gente não tem uma criança estudando lá, né? Com 6 meses. Obrigada. Pode deixar você colocar teu filho. Eu vou cuidar com o maior carinho. Eu tô pensando mais em fazer outra faculdade. Ô, gente, muito obrigada. Eu queria agradecer demais a presença de vocês hoje. Amanda também conheço, acho que da época da baliza, né, Amanda? E fico muito feliz que vocês trouxeram isso pra cá, voltaram pra cá com todo esse amor, com toda essa vontade de fazer a diferença aqui na nossa cidade. Então, muito obrigada. Obrigada a vocês. Uma criança, eu vou mandar para lá os 6 meses. Pode mandar. E, gente, eu queria agradecer a todos vocês por estarem assistindo, por estar prestigiando tanto os nossos convidados quanto a nossa cidade, esse projeto nosso que é feito com tanto amor e carinho também. E é isso, sigam a gente, prestigiem, compartilhem, faz todos esses negócios aí que todo mundo fala agora. E é isso, até semana que vem, um beijo, até lá. E fiquem ligadinhos, não percam nenhum dos nossos podcasts. Super.